Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para ensinar profissionais de moda e amantes de moda a dominarem a modelagem plana feminina. Olá, boa noite! Gente, antes da gente começar, antes da gente falar sobre a nossa parte técnica aqui de modelagem, eu quero te convidar para participar do meu evento que vai acontecer na semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas, tá? Às 8 horas da noite. É um evento gratuito onde eu vou ensinar o meu método e vou te ensinar então a dominar a modelagem. Como que vocês aplicam esse método para conseguir fazer qualquer peça, tá? Eu vou falar muito, dessa questão que as pessoas têm dificuldade na interpretação da peça. Entender o que tem que ser feito, como que eu aplico no molde, por que aquele modelo, demanda tal e tal coisa. Então, nesse meu método, eu trago esse esclarecimento, de onde começar, como partir, Então, eu acabo falando muito sobre isso, por isso que se torna mais claro, de como dar esse passo à frente, tá bom? Então vai ser uma aula exclusiva, é totalmente diferente das lives que a gente faz aqui. Aqui a gente sempre trabalha um ponto específico, Hoje a gente vai falar de peça piloto, mas então aqui a gente sempre fala de um ponto específico, de um tema específico. E nessa aula do dia 7, na semana que vem, a gente vai falar sobre o método. Como que se aplica esse método, então, para conseguir desenvolver qualquer peça, tá? Então, é uma aula totalmente diferente. Dito isso, vamos começar, então, o nosso tema aqui, que hoje eu planejei peça piloto. A gente nunca tinha conversado sobre peça piloto, tá? E é um tema, muito importante para quem desenvolve, para quem realmente produz, para quem tem o seu negócio, para quem trabalha dentro de uma indústria, passa por esse processo da peça piloto sempre, tá? E a gente nunca tinha conversado sobre essa peça aqui. Então, olha só, eu anotei, várias questões aqui que eu, acabo pela minha experiência com docência, no chão de fábrica, são dúvidas que acabam surgindo referente a essa peça. Então, eu anotei várias coisas que eu acredito ser a dúvida de vocês também, tá? Para então responder aqui. Mas lembrando que vocês sempre podem me procurar ali no direct, nos stories, em qualquer rede social aí, para tirar as dúvidas, para dar sugestões de temas também. Eu tô aqui sempre para colaborar, tá? Mas sobre a peça piloto, então, hoje a gente vai falar, o que é a peça piloto, como, as pessoas confundem com o que a peça piloto, em qual matéria-prima que eu faço, por que é importante fazer, quais as vantagens de fazer a peça piloto, e se eu não fizer, o que acontece? Oi, boa noite! Coisa boa de te ter aqui, Rose! Saudade também! Olá! Nossa! Vocês estão entrando? Vai entrar a turma toda? Diz aqui pra mim que vai entrar a turma toda! Coisa boa de ter vocês aqui! Olha só, hoje o tema é peça piloto. A gente vai falar aqui de peça piloto, muito, muito importante pra vocês. Tava falando aqui, ó. Querida, obrigada. Olha só, tava mostrando, que eu anotei várias perguntas que me fazem sobre peça piloto, Então, nesse caminho todo aí, quais as dúvidas que surgem sobre essa peça? Ah, coisa boa. Então, ó, faça um lanchinho aí nesse intervalo me assistindo aqui, tá? Fico bem feliz. Ó, aqui as outras perguntas, então, que eu tinha anotado. O que acontece se eu não fizer a peça piloto, e se ficar ruim, se eu fizer e ficar ruim a peça piloto? Quantas vezes que eu faço até eu desistir da peça ou até ela dar certo? Onde que as pessoas erram com a peça piloto? Por onde que a gente começa uma peça piloto? Como que eu posso melhorar minha peça piloto?
E se eu não tiver o tecido, como que eu faço? Então, todas essas perguntas, tudo que eu anotei aqui, eu vou falar hoje para vocês, que são, né, referentes, então, à peça piloto. Mas, então, vamos começar aqui entendendo o que é, né? Que peça é essa, tá? O que acontece? Quando a gente trabalha, né, a gente vai fazer uma peça, vai produzir, seja em grande escala ou numa escala menor, né? Vou fazer uma peça, vou fazer para alguém, né? Ou tenho uma confecção pequena, não vou produzir em grande escala. Independente do tamanho, tá? A gente precisa fazer essa peça piloto. O que é a peça piloto? É uma peça teste. Então, o que isso significa? Antes, né, de eu começar a produzir em grande quantidade ou de entregar uma peça definitiva para a pessoa, eu vou fazer uma peça de teste. Eu vou testar se o que eu desenvolvi na modelagem tá legal. E mais do que isso, né? Porque existem várias coisas para dizer se a nossa peça tá boa. Uma é a modelagem, outra é o corte, outra é a costura, outra é o tecido. Então, juntar tudo isso é que vai dizer se a nossa peça ficou boa ou não. Se ela atende, né, o modelo que foi pedido ou não. Se ela precisa ser refeita ou não, tá? Então, é esse conjunto todo que fala se a nossa peça tá legal, tá? Mas então, nessa peça a gente pode testar todas essas coisas. Porque é muito diferente quando a gente está no campo das ideias. Então eu planejei uma peça, eu imagino que ela vai ficar boa, eu desenvolvo essa modelagem, mas quando junta tudo isso, pode não dar muito certo. Então eu tenho um tecido lindo, mas pode ser que esse tecido não esteja de acordo com o meu modelo. O que isso quer dizer? Se o meu tecido é muito leve, muito fluido, e eu vou trabalhar num segmento mais, sei lá, por exemplo, a alfaiataria, né? São peças um pouco, né? Pode ser aí um pouco mais alinhada, talvez um pouco mais... não rígida, mas uma peça mais certinha, né? E que talvez um tecido fluido não vai trazer tanto essa característica. Claro que depende do modelo. Mas então a gente sempre precisa pensar nesse tecido para a peça que a gente vai desenvolver. E muitas vezes, mesmo que a gente tenha o tecido na mão, mesmo que a gente sinta o toque desse tecido, né? Na hora de fazer a peça, na hora de ver no corpo, ele pode se comportar de maneira diferente, tá? Acaba mudando o caimento. A gente também já viu aqui sobre fio reto, né? Então até a maneira que eu corto essa minha peça vai influenciar no caimento dela, tá? Então a peça piloto é uma peça onde a gente pode experimentar, a gente pode testar todas essas coisas, testar a modelagem, testar a costura, testar os acabamentos, testar a matéria-prima, testar o modelo. Esse modelo é realmente um modelo que eu quero produzir? Tá de acordo com o meu público? Era bem isso que eu planejava, né? Se a forma como eu costurei tá legal? Tá me gerando uma sequência operacional legal, né? Onde eu vou conseguir desenvolver mais de uma peça? Porque é diferente a gente fazer uma do que a gente fazer 5, 10, 1000. É muito diferente. Então, dentro das condições que eu tenho, né? Dos maquinários, das pessoas que estão produzindo para mim, essa peça é viável? Além disso, então, né? Analisando o modelo, analisando a costura, o corte, a forma como eu cortei essa peça, tá me dando o caimento que eu queria? Esse tecido tá alinhado com isso, tá contribuindo? Então, se eu quero uma peça que tenha um monte de franzido, né? Eu quero babados, eu quero volume. Esse tecido, ele tá me fornecendo isso? Ele tá me ajudando com isso? Então, é nessa peça piloto, que a gente vai avaliar todas essas coisas. As pessoas costumam, né, pensar que a peça piloto é só para o teste de modelagem, e não é. É um teste onde a gente vai avaliar todos os aspectos que falam da qualidade da peça, que vão nos dizer se essa peça está de acordo com o que a gente espera ou não. E isso vai funcionar dentro de uma indústria, para eu produzir em grande escala, ou para eu produzir para alguém.
Então, pensa assim, chegou alguém, me pediu, né, eu tenho esse modelo e eu queria nesse tecido, ou eu tenho esse tecido lá em casa, ou eu comprei esse aqui, ou eu achei esse aqui bonito, mas será que tá de acordo com o modelo, né? E aí, todas essas coisas, então a forma que eu vou cortar, a forma que eu vou costurar, os acabamentos que eu vou dar nessa peça e também a modelagem. Porque sempre que a gente vai fazer a modelagem, a gente está projetando ali uma ideia do que a gente acredita que vai dar certo para vestir um corpo ou vários, né? Então, a gente imagina que aquele recorte vai passar, né, numa posição legal. A gente imagina que a quantidade da pence foi suficiente. A gente imagina que aquele volume tá legal. Só que é só quando entra no corpo e com o tecido, com todas, né? Todos esses pontos que eu falei da costura, do corte, que a gente vai conseguir analisar se realmente essa peça ficou como a gente queria, tá? Então, para isso serve a nossa peça piloto. Então, o que que ela é? É uma peça de teste. Teste do quê? Né? Teste do modelo, teste da matéria-prima, teste da modelagem, teste da costura, teste do corte, teste do conforto, de tudo isso, de tudo que precisa ser levado em consideração para essa peça vestir alguém, atender as necessidades, os desejos, como eu sempre falo, né? Além de bonita, essa peça tem que ser confortável, essa peça tem que vestir bem, tá? Então, a gente tem que analisar tudo isso numa peça piloto. Por isso, ela se chama de peça teste, tá? É piloto porque é um teste, tá bom? Então, essa é a peça que a gente tá trabalhando aqui. Com o que as pessoas confundem, né? Que é a minha segunda pergunta aqui. Com o que as pessoas confundem essa peça? As pessoas costumam confundir a peça piloto com uma peça de base, que também é um teste, só que testes diferentes, em situações diferentes. Então, o que acontece? Se eu tô dentro de uma indústria, eu vou ter uma base, posso ter uma base para cada tecido, uma base para cada estilo de peça ali que eu tenho, tá? Posso ter várias bases, mas se eu tô dentro de uma indústria, eu tenho uma base e eu preciso testar essa base. Então, já falei aqui para vocês, né, que a base é a cópia do corpo. Ela só nos fala se aquele molde corresponde ao corpo que eu quero atingir. Se vai vestir bem a pessoa para quem eu quero vender, a pessoa para quem vai comprar essa minha peça, tá? Então, esse teste da base é para eu saber isso. Criei a minha base e ela tá vestindo bem esse corpo? Tá correspondendo bem a esse corpo? Se tá, ok. Se não tá, eu preciso refazer a minha base. E aí eu vou alterar o meu molde, eu vou cortar essa peça de novo, eu vou costurá-la de novo e vou fazer a minha base de novo, tá? A peça piloto é um modelo já desenvolvido, que já foi construído em cima da base, ou seja, a minha base já foi aprovada, ela já está de acordo com o tamanho do meu corpo e eu já pude então desenvolver um modelo em cima dela, que é a interpretação. Então, eu criei o meu modelo em cima da base e agora eu vou testar o modelo, tá? Então, são testes diferentes. As pessoas confundem peça piloto com o teste da base, porque são dois testes, mas são testes diferentes, tá? Um vem antes do que o outro, tá bom? É importante a gente separar isso. O processo de testar é o mesmo, no sentido de que eu vou cortar, vou costurar, vou colocar no corpo, só que a gente vai analisar coisas diferentes. Se eu tô analisando a minha base, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar se ela tá vestindo bem no corpo. Se ela realmente tá representando o corpo da pessoa que vai vestir. Né? Os volumes, as curvas, se ela tá exatamente como o corpo daquela pessoa. É isso que eu tenho que verificar,
né? E tenho que cuidar o conforto, e é isso. Agora, quando eu vou analisar a peça piloto, eu tenho uma série de outras coisas para avaliar. Porque daí eu já estou avaliando um modelo. Então, entra os acabamentos, entra a costura, né? Entra o corte, o tecido, que são questões que a gente não tem lá na base. Porque a base só representa o corpo, não representa um modelo, tá? Então, são testes diferentes. Outra pergunta, em qual matéria-prima que eu faço, tá? Também, dando o mesmo exemplo aqui, né? Quando a gente vai trabalhar com a base, o teste da base, é muito comum, se tratando aqui de modelagem plana, tá? É muito comum a gente trabalhar com algodão cru, que é um tecido que não tem elasticidade, que não tem desenvoltura nenhuma, ele não tem nenhuma textura, nada que possa influenciar, tá? Então, é um tecido realmente cru, é um algodão. Então, por que ele é usado? Porque ele é uma tela, ele é só realmente um tecido que não recebeu ainda nenhum beneficiamento, né? Nada, então ele vai realmente só mostrar a forma do corpo. A gente não quer nada que possa influenciar nessa definição do corpo. Então, a gente costuma usar essa tela, que é um algodão cru, tá? Pode ser usado outro tecido? Pode, mas sempre leva em consideração isso, que quando a gente vai testar a base, a gente não pode ter nada que influencie, né? Então, evita tecidos com textura, evita tecidos com elasticidade, evita tecidos estampados que podem fugir o olho, né? Então, a gente precisava chamar atenção para uma determinada região e se tem um tecido estampado, ele pode acabar ofuscando isso. Se tem um tecido com elasticidade, ele também pode acabar se comportando de uma maneira diferente. Então, quando a gente vai avaliar a base, lembra de cuidar isso, tá? Agora, quando a gente vai trabalhar a peça piloto, que é do que a gente está falando aqui, a matéria-prima tem que ser aquela que vai ser a peça final. A piloto é o teste. E aí eu vou fazer o teste de preferência já nesse tecido que é a peça final. Por quê? Porque se a nossa intenção é validar essa peça, é saber se ela tá ok, se ela tá se comportando bem, né? Relação do tecido com o modelo, relação com a costura, com o corte, com a modelagem. Se eu mudo o meu tecido, eu faço o teste todo em um tecido e depois lá na peça final eu faço com outro, tudo que eu avaliei não vai servir para nada. Porque lá nesse outro tecido ele pode se comportar de maneira totalmente diferente. Então, sempre deem preferência de fazer essa peça piloto no tecido que vai ficar a peça final, tá? Deem essa preferência. Ai, Valéria, eu não tenho ainda, né, o tecido para fazer. Eu vou falar aqui nessa última questão, tá? Mas cada caso é um caso, né? Que isso fique bem claro. Só que se vocês estão, né, dentro de uma indústria que tem condições, então, no sentido de que sabe que o tecido vai chegar, só não tem o tecido ainda, espera chegar. Não faz a peça piloto em outro tecido, porque tu tá perdendo tempo. Tem que fazer no tecido que vai ficar a peça final. Agora, né, sei lá, tô com noiva e o tecido não chegou aqui ainda, é para uma pessoa só, e eu tenho um tecido muito parecido e eu quero já fazer um teste. Faça, mas quando chegar, né, o outro tecido, tu vai ter que testar de novo. Tudo que tu avaliou, tenha consciência que pode não ter servido para nada. Tu pode ter perdido o teu tempo fazendo esse teste, né? Muitas vezes a gente acaba querendo acelerar os processos, né? Então, agilizar tudo que tem para ser feito e aí a gente acaba se embananando. Então, verifica isso, tá?
Mas eu sempre gosto de deixar isso aberto, porque dependendo do segmento, né? Se a tua matéria-prima não varia muito, eu sempre costumo trabalhar com esse tecido, né? Ou é um tecido muito parecido, então de gramatura semelhante, o caimento semelhante, aí ok. Então sempre verifica, né? Qual que é a tua situação. Então, dentro da tua situação, das tuas condições, se for possível, faça já na matéria-prima final. Se não, e tu sabe que é algo controlável, que esse tecido não vai modificar tanto, que tu não tá perdendo tempo, aí tudo bem. Mas sempre tenham isso em mente, tá? O ideal é sempre fazer nesse tecido final, tá? No mesmo tecido que vai ficar essa peça final, beleza? Por que é importante a gente fazer a peça piloto, então? Falei aqui, quando eu falei para vocês, né, sobre o que é a peça piloto, já acabo falando um pouco da importância dela. Mas é importante a gente fazer essa peça piloto para evitar problemas futuros e também para a gente testar o que foi feito. Como assim? Como eu falei para vocês, né, tudo que a gente faz, seja de modelagem, seja da costura, seja do corte, tá sendo um experimento, tá sendo um teste para esse modelo. Então eu tô testando isso, eu tô vendo se o que eu fiz, do jeito que eu fiz, tá bom, certo? Se eu não faço esse teste, eu tô criando um problema, porque daí eu tô nesse mundo das ideias, né? Supondo que tá bom, imaginando que aquilo vai dar certo e lá no final pode dar muito errado, tá? E se a gente faz a peça piloto, a gente consegue prever também os possíveis erros futuros. Como assim? Isso acontece muito quando a gente vai trabalhar em grande escala, tá? Se eu vou fazer só uma peça, eu verifico ali, já é mais controlável, tá? Então eu verifico, já sei, né, se foi fácil, se foi difícil, se vai dar para fazer de novo, se eu tenho que mudar o acabamento e beleza. A peça tá feita. Agora, quando a gente trabalha em grande escala, como é o caso das indústrias, tá? Fazer a peça piloto, além de testar o que eu fiz no momento, ela me ajuda também a prever, né, possíveis problemas. Então, o que isso quer dizer, né? Lembra que ali no início da live eu falei para vocês, fazer uma ou fazer 5 é diferente de fazer 100 ou fazer 1000. E dentro da indústria, quando a gente tem uma escala muito grande, varia muito. Por quê? Primeiro, eu vou trabalhar com mais de um rolo de tecido, então eu já tenho variação ali. Mesmo sendo o mesmo tecido, esse tecido sofre compressão diferente, a parte da tinturaria, da estampa pode influenciar. Então, cada rolo já pode ter ali alguma alteração, tá? Então, já pode dar uma mexida. Dentro da parte da costura, tem segmentos e tem acabamentos que demandam mais cuidado, né? Que tornam essa peça mais delicada. Então, se é um acabamento muito difícil ou se é uma parte muito trabalhosa realmente daquela peça, fazer uma, ok, ou fazer 5. Agora, dentro do meu processo de produção, eu vou receber esse pedido de 1000 peças. Eu vou conseguir fazer todo esse franzido? Eu vou dar conta? A minha máquina suporta? Né? Eu tenho pessoas capacitadas, né, para desenvolver esse tipo de costura, de acabamento. Então, a gente já começa a prever essas coisas, tá? Se deu um gargalo, né, se ficou difícil ali na hora de fazer uma, 2 peças, já foi uma coisa penosa, já foi difícil de fazer, já é um alerta, já é um gatilho. Será que eu não preciso rever isso? Será que eu não preciso rever esse meu modelo? Será que eu realmente faço assim? É nessa peça piloto que a gente verifica isso, que a gente faz esses testes,
E aí é muito importante ter essa boa relação, né? Entre estilista, modelista, costureira, tá? É um segmento, né? Uma continuação. Então vamos lá, eu criei esse modelo. Já na modelagem, é o momento que eu vou pensar, né? Nas folgas dessa peça, nos acabamentos dessa peça. E ali, se eu já sinto que no modelo pode ter alguma questão que vai atrapalhar, eu já tenho um diálogo, né, com a pessoa que criou e sugiro alterações. E a mesma coisa vai acontecer lá na costura. No momento que eu estiver executando essa peça realmente, eu vou falar para essa pessoa, ó, esse acabamento aqui que tu pensou não vai dar certo, mas eu te sugiro, né? Aqui foi pensado uma bainha de tanto, foi pensado, enfim, um acabamento tal e não vai dar certo. Eu fiz aqui, ficou mais ou menos, ou isso, né? Eu fiz uma, mas eu sei que na produção, na grande quantidade, isso não vai funcionar. Então é no momento de fazer essa peça que a gente vai testando esses processos. E é muito importante ter essa conexão. A gente pode fazer uma outra live um outro dia falando só de ficha técnica, que é um documento onde a gente coloca todas essas, pontua, né? Todas essas condições da peça, é um histórico dessa peça, né? Então, de cada setor que ela passa, o que aconteceu com essa peça. Então, na modelagem, o que deu certo, o que deu errado, o que precisa alterar, na costura, né? Na parte do estilo, em todos os processos. Mas isso é um papo para outro momento, tá? Então, aqui, né, a importância de fazer é essa, tá? De corrigir o que a gente já fez e a gente tem a vantagem, tá? De prever também problemas futuros. Então, por isso que é importante a gente fazer essa peça piloto, tá? Testar todas essas questões que eu falei e prever problemas futuros. E se eu não fizer a minha peça piloto? Se eu não fizer a minha peça piloto, eu tô encrencado. Totalmente encrencado. Independente do teu negócio. Se eu tô fazendo uma peça só ou se eu tô fazendo 100. É problema. Tá? É um tiro no pé. Por quê? Porque eu tô confiando, né, demais nesse campo das ideias. Nesse campo de projeção, né? Não, a gente não tem esse controle. Claro que a cada peça que a gente faz, a gente coloca a maior intenção, né? Maior e melhor intenção de que aquela peça já fique o melhor possível. Só que não é assim. Existem vários fatores, né, que vão influenciar, como eu falei, na qualidade dessa peça. Então eu não posso depender, né? Eu não posso confiar de que eu vou ter controle de todas essas condições do tecido, do corte, de que aquilo que eu projetei vai estar certo, né? Não vai dar ruim. Então, eu não fazer a peça piloto é problema. E principalmente se eu estiver, né, trabalhando em grande escala, tá? E isso é uma coisa que acontece muito, tá? Pode passar, mas não tem como, né? Eu tô dentro da indústria, imagina que se eu não vou fazer peça piloto. Bem, mas acontece isso, tá? Em que situação que acontece? Esse modelo já foi feito. É de uma coleção aí do ano passado, de duas coleções passadas. Já foi um modelo feito, já foi um modelo testado, aprovado, produzido. É só pegar esse molde e replicar. Tem demais isso. Pode parecer que não, pode parecer loucura, mas tem demais. E aí o que vai acontecer? Tiro no pé. Porque entendam isso, mesmo que vocês usem exatamente o mesmo tecido que foi usado naquela coleção de 2 anos atrás, tá? Então, pedi para o meu fornecedor exatamente aquele tecido. Ele não é o mesmo, tá? Por quê? Porque sofre influência lá da estampa, sofre a influência da compressão,
do transporte, de tudo. Então esse molde pode vir deformado até pelo transporte, se ele não teve um tempo de descanso, principalmente se é um tecido que tem elasticidade. Então não vai nessa de achar que, tô usando o mesmo tecido, né? E esse modelo já foi feito, posso só produzir. É tiro no pé. Já vi isso acontecer, tá? É tiro no pé. Não dá para confiar assim. E outra, também faz parte, né, de um crescimento, de um desenvolvimento da gente entender que os acabamentos podem mudar, que os desejos podem mudar. Então, né, por mais que seja relativamente recente a peça, a maneira de usar muda, né? Então, agora seria melhor a gente fazer essa peça um pouquinho mais folgada. A tabela de medidas provavelmente deve ter mudado, porque as pessoas estão em constante mudança. Então, se a gente não se atenta a isso, fica só replicando, a gente está dando tiro no pé. Não pode. Então, essa atualização tem que ser o tempo todo e em todos os setores. Não é só a coleção que vai mudar, não é só o modelo que vai mudar. A minha forma de fazer aquilo vai mudar. A minha forma de produzir vai mudar. Eu vou conhecendo outros acabamentos, outras técnicas. Eu vou entendendo que aquela peça eu fiz e pode ter vendido muito, mas eu percebi que se eu tivesse feito aquela alça 1 centímetro mais para dentro, poderia ter vestido muito melhor. São pequenos detalhes, pequenos, mas que a gente tem que ir treinando o olhar, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Se tu é um modelista, se tu é o responsável por desenvolver essa peça, é tua responsabilidade de desenvolver esse olhar, nessa observação da relação da peça com o corpo. É nossa responsabilidade. Então a gente vai traduzir um desejo, né, de quem vai comprar, o desejo do estilista que tá ali projetando, né, esse desejo. É a gente que vai fazer acontecer. Só que é nós, né, nós modelistas, que temos que entender essa relação com o corpo. Então até que ponto, né, é questão do modelo, até que ponto é questão do conforto. O que eu posso fazer para ficar melhor? Então isso é constante. E aí se eu fico só replicando, nossa, que coisa feia. Agora, faço a peça piloto e tá tudo ok. Não precisa mudar o acabamento, é uma peça básica, né? Tá vestindo, porque o que acontece? Quando são peças básicas, normalmente não muda muito mesmo, né? Porque, como o próprio nome diz, é uma peça básica. Não tem intenção exatamente de modelo, né? Mas de praticidade, de conforto, né? Então, são outras coisas aliadas, né, a essa peça básica. Então, principalmente quando se trata de peças assim, pode ser que realmente não tenha nenhuma alteração. Mas eu recomendo fortemente que se faça o teste da peça piloto mesmo assim. Mesmo que você use o mesmo tecido do mesmo fornecedor, tá? Que tem a mesma composição, a mesma gramatura, é o mesmo modelo, mesmo assim, faça o teste de novo. Prova na modelo, tá? E aí, sendo tudo ok, segue a vida, né? Não vai dar trabalho nenhum. Agora, se o teu modelo for bem complexo ou o tecido é semelhante, não preciso nem dizer, né? É uma coisa assim que não existe a possibilidade de não testar, tá? Então, sempre lembra que a gente faz essa peça para testar todos esses processos. A gente não tá analisando só molde, a gente não tá analisando só a peça no corpo. Se o recorte deveria ter passado mais aqui ou mais aqui, a gente não tá avaliando só isso.
A gente está avaliando o conjunto e a gente está prevendo problemas futuros. Dentro desse processo, né, outras pessoas entraram nessa confecção, outras pessoas entraram nesse corte, as pessoas mudaram a maneira de usar essa roupa, as pessoas mudaram a própria estrutura do corpo, outros valores foram inseridos nessa peça, né, no sentido do que eu espero dessa peça, desse tecido. Então, sempre faça esse teste, tá? E se ficar ruim? E agora que entra, né, as questões mais ligadas à modelagem, vamos falar aqui, né? Fiz a minha peça piloto e ficou ruim. O que eu quero te dizer aqui, tá? A peça piloto, ela foi feita para ficar ruim. A gente precisa se conscientizar disso, de que ela é um teste. Então, ela é feita exatamente para ser validada, para ser testada. Então, não tem problema de dar ruim. Que bom que deu ruim na peça piloto. E que aqui a gente vai verificar, então, tudo que tem que ser analisado nessa peça. E é um conjunto, né, de várias pessoas analisando isso. Tá? Então, a gente, né, enquanto modelista, sente muito essa cobrança de que eu fiz essa peça e ela tem que ficar boa logo, né? Eu não posso me ficar, né? A gente quer que essa peça fique boa de primeira. E claro que a gente não vai ficar, né? Como eu falei, a gente sempre vai colocar nossa intenção de que essa peça fique o melhor possível. Se ela ficar perfeita de primeira, nossa, maravilha, comemora. Mas se ela não ficar boa, o que eu quero te dizer é, não tem problema. A gente precisa se conscientizar disso. Se eu tenho o meu negócio, meu pequeno negócio, entendeu? Onde eu vou vender ali 2 peças, onde eu vou vender 10 peças, não tem problema da minha piloto ter dado errado. Aí o que acontece? Isso muitas vezes é motivo da pessoa se... sabe? Já vai murchando, né? Então tá ficando ruim, né? Então tô fazendo aqui só essa peça e não tô acertando. E aí a pessoa já vai se diminuindo. Ou então, tô dentro da indústria, daí um caminho o contrário, né? Nossa, tem produção, e daí fiz essa peça e essa peça ficou ruim. O que eu quero dizer aqui é, vamos trabalhar isso, se conscientizar de que essa peça piloto é feita para isso, para ser esse momento de teste e que não tem problema de dar ruim, tá? Cada segmento, gente, vai, vamos dizer assim, vai ter um nível de dificuldade maior ou menor, né? Então, cada segmento vai ter um desafio, tá? São coisas diferentes para se avaliar em cada segmento, mas se eu faço, por exemplo, camiseta, é diferente de fazer blazer, tá? Então, né, esse exemplo assim bem 8 ou 80, né? Para ficar claro. Então, o que vai acontecer? A chance, ainda mais por ser uma peça básica, né? A chance de acertar uma camiseta de primeira é muito maior do que acertar um blazer de primeira. Por quê? Porque no blazer eu tenho muito mais partes de molde, muito mais acabamentos, muito mais elemento de costura, muito mais condições do tecido, né? Então, esse recorte eu cortei mais nesse fio, esse outro mais nesse, então acaba interferindo no caimento. Eu vou ter mais estilo para peça, eu vou ter outras coisas para analisar, vou ter manga, vou ter gola, né? Eu vou analisar folga. São muitos outros elementos, muitas outras coisas que eu tenho que verificar, diferente da camiseta. Que basicamente eu tenho ali, né? Frente, costas, manga, talvez uma gola. Então, a quantidade
de vezes que eu vou fazer uma piloto vai depender do segmento, vai depender da matéria-prima, vai depender, né, do tipo de peça que eu faço. Então, assim, se na minha marca a gente só trabalha com biquíni, assim, ó, eu tenho 3 modelos que são, assim, meu carro-chefe, entendeu? Então, eu trabalho muito com esses 3 modelos. Eu já ganho uma expertise nesses modelos, entendeu? Então, é muito mais fácil de acertar. Eu tenho muito menos chance, né, dessa peça não ficar tão boa de primeira. Ou de eu precisar fazer ela várias vezes. Agora, se eu estiver trabalhando com uma peça que tem um grau de complexidade muito maior, eu vou ter muitas outras coisas para avaliar. A chance é de que essa peça piloto precisa ser refeita muitas outras vezes. Tá? Então, assim, só para deixar claro, quando a gente trabalha, né, mesmo com peças básicas, como exemplo aqui da camiseta, tá? Que tem, né, frente, costas, manga. Mesmo trabalhando com peças básicas, é normal, é muito normal a gente refazer essa peça piloto 2, 3 vezes. Tá? Muito, muito normal. Agora, se eu estiver trabalhando com uma peça mais complexa, entenda que esse número pode crescer muito. Então, talvez eu tenha que fazer essa peça 3, 4, 5 vezes. Só que, claro, né, que esse segmento também já vai ter uma base mais preparada para isso, né? Então, assim... mas mesmo com isso, são muitos outros elementos para se avaliar. Muitas outras partes para dar errado ou para dar certo. Então, a gente precisa ter essa consciência. Mas coloca na tua cabeça que mesmo que se tu trabalhe com uma peça básica, é normal de não dar certo. Se a gente tivesse essa certeza que ela ia dar sempre certo, então eu faria sempre o mesmo modelo. Eu não precisaria variar. Eu não precisaria mudar de tecido. E não é assim que funciona. Se o tecido mudar um pouquinho da composição dele, já muda tudo. Tudo. Tá? Então, qualquer outro elemento que vocês forem colocar na peça de vocês, ou mesmo que ela seja uma peça básica, vamos continuar pensando, né? De frente, costas, manga. Eu faço essa manga num outro modelo, eu faço uma manga raglan, eu faço, né, uma gola diferente, com acabamento diferente. No momento eu uso ribana, no outro eu uso viés. Muda completamente, vai mudar a maneira de fazer, vai mudar esse acabamento, vai mudar a posição dela no corpo, tá? As folgas também, né, a gente tem diferentes camisetas, a gente vai ter lá baby look mais certinho, a gente vai ter um camisão, a gente vai ter vários. Então, é normal, seja para atender matéria-prima, seja para atender modelo, seja para atender o molde, né? É normal refazer. E se a gente tá trabalhando com uma peça mais complexa, então, assim, ó, o que eu tô falando aqui não é pra como é que fala? Usar isso como justificativa, né? De que, não, então tá dando errado e tá tudo bem. Não é isso. Não é isso. Mas o que eu quero é te conscientizar de que isso vai acontecer. Porque uma das coisas que as pessoas mais erram, tá? Na modelagem e na peça piloto é de colocar essa expectativa de que essa peça vai ficar 100% na primeira. Esse é o maior erro. É assim, o que faz a gente sofrer, que dá ansiedade, né? Que deixa a gente inseguro. No momento que a gente fica pegando essa responsabilidade, né? E é a nossa responsabilidade fazer essa peça, mas no sentido de que essa cobrança dessa peça ter que ficar boa de primeira. Entenda que são muitos fatores. Não é só o molde, né? Cada um tem que cuidar do seu. Então, se eu sou responsável pelo molde, eu vou
me entregar totalmente, né, ali para o molde, para que ele aconteça da melhor forma, para que ele fique mais adequado possível a esse modelo, né? Mas eu tenho que entender que não depende só disso, tá? Então precisa ter muito claro isso. E aí, o que acontece? Quantas vezes que eu vou refazer, né, essa peça? Então, como eu falei para vocês, vai depender de cada segmento. Vão ter segmentos, né, mais básicos, peças mais simples, que eu vou poder refazer essa peça 2, 3 vezes. E vão ter outras peças mais complexas que eu vou precisar refazer essa peça 3, 4, 5. Qual que é o limite? Não existe. Isso vai muito da cultura de cada empresa, do quanto vocês estão dispostos a ficar investindo nessa peça. Então, fiz lá 2, 3 vezes, ainda não tá legal. Bom, então, vou desistir dessa peça? Né? Eu preciso analisar. Não tá dando certo. Então, o que não tá dando certo? É o meu tecido que não tá casando? É o molde? Eu não tô conseguindo fazer esse molde conforme tá no modelo. Eu não tô conseguindo criar esse modelo. Então, né? Ou lá na costura, por que eu já fiz essa peça várias vezes e ela ainda não tá boa? Então, vai chegar um momento em que vai precisar ser pensado isso, né? Então, essa peça realmente vai ser produzida ou não? Ela tá dando muito problema, tá? Então, vai chegar um momento que isso vai precisar ser levado em consideração. E quando a gente trabalha com uma peça mais complexa, isso também acontece. A gente tem mais... talvez a gente tenha mais oportunidades de testar essa peça, porque, como eu falei, é uma peça mais complexa, tem mais coisas para se analisar, tá? Mas também, né, como tudo tem um limite, eu não posso ficar eternamente insistindo nessa peça se ela não tá ficando boa. Se ela não tá ficando boa, é porque tem várias coisas que não estão se casando. O modelo, a modelagem, o tecido, o corte, a costura, não tá dando match, entendeu? Então, assim, se não tá acontecendo, se não tá funcionando, vai chegar um momento que eu vou precisar definir se eu continuo fazendo essa peça ou não. Se tá no momento de tirar essa peça da minha coleção, desistir desse modelo ou fazer as alterações que eu acredito serem necessárias para continuar investindo nele, tá? Então, se ficar ruim, não se preocupa, faz ela de novo, tá? Quantas vezes? Vai depender do teu segmento, vai depender da cultura da tua empresa, do quanto permite ficar refazendo essa peça, tá? Mas sempre pensa isso, de que não usa como justificativa, né? De que a peça piloto é esse teste, então eu posso ficar fazendo teste eternamente. Mas tenha isso claro, de que ela ter dado problema, não ter ficado 100% na primeira vez, não é ruim, não é um problema, ela foi feita para isso. Porque é nesse momento que a gente vai avaliar o que ela tem que ser alterada, o que precisa modificar nessa peça, tá? Então, as pessoas erram em criar essa expectativa. E aí, o que acontece, né? A gente fica nessa cobrança de que essa peça tem que ficar boa de primeira, que a gente tem que acertar. E aí, a gente começa a dizer, né? Eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. E aí, no momento de desenvolver esse molde, começa a bater essa insegurança. Mas para eu ficar bem assim, será que eu uso 5 ou eu uso 7? Será que eu uso 7 ou eu uso 10? Né? Será que eu faço esse recorte mais aqui ou mais aqui? E aí a gente acaba esquecendo que tem outros fatores que vão influenciar. Que por mais que a gente projete isso, na hora de entrar essa peça no corpo, pode ser que ela se comporte totalmente diferente. Então, parem de ficar criando essa expectativa, né? Porque isso vai te atrasar no sentido de te limitar, de te dar insegurança. Muitas vezes é esse passo que falta, né? De realmente, não, eu vou fazer e vou testar. Porque é só assim que eu sei se essa peça vai dar certo ou não. Só que eu fico tanto querendo acertar de primeira, não me permitindo errar, que eu vou lá e erro. Né? E que eu acabo esquecendo que tem esses outros elementos aí para dizer se a minha peça vai dar certo ou não, tá? Então,
Não esqueçam disso, tá? Que é um ponto bem importante. Como que a gente vai começar essa peça piloto? Do mesmo jeito que a gente vai fazer qualquer interpretação, analisando o modelo, analisando a matéria-prima e olhando para o corpo. Então, se é uma matéria-prima mais enrijecida, se é uma matéria-prima mais pesada, se é uma matéria-prima mais fluida. Se é mais fluida e eu quero muito franzido, eu vou precisar aumentar muito esse meu molde. Se é um tecido mais pesado, mais encorpado e eu quero muito franzido, eu não preciso aumentar a mesma quantidade. Então, são essas coisas que a gente tem que ir levando em consideração. Vou analisar esse modelo com o meu corpo, sempre. E é isso que eu mostro para vocês nesse meu método, tá? Então, como que a gente analisa o modelo a partir do corpo? Sempre a partir do corpo. Vocês precisam entender, esse modelo passa mais acima, mais abaixo do meu busto, mais para o centro, mais para a lateral. O que foi feito com esse volume excedente que a gente tem do corpo? Foi transformado em alguma coisa? Foi transferido para algum lugar? Tá? Então, sempre a partir do corpo, a gente entende o que pode ser feito no modelo e o que não, tá? Então, a peça piloto, ela é desenvolvida da mesma forma que a gente faz uma interpretação, né? É o primeiro passo da interpretação, é o primeiro teste da tua interpretação, tá? Então, ela funciona do mesmo jeito, eu começo do mesmo jeito, analisando matéria-prima, analisando o corpo, analisando o modelo, tá? Como que eu melhoro? Analisando esses testes, tá? E aí, é muito importante, porque no momento da prova da peça piloto, a gente costuma... Tem empresas que acabam... como é que eu posso dizer? Tem empresas que acabam não considerando tanto esse momento e tem outras que acabam considerando muito no sentido de que assim... Como é que eu vou falar? A gente precisa ter um olhar do todo, tá? Então, como eu falei para vocês, são várias coisas que vão ser analisadas nessa peça. No momento da prova da peça piloto, é um momento muito, muito importante. Então, assim, não dá para ficar de brincadeira, sabe? Que às vezes, estão lá, estão brincando, né? Claro que a gente pode se descontrair, mas é um momento de definir realmente sobre aquela peça. Então, a gente precisa estar todos de olho nessa peça. Normalmente, na prova, não fica só uma pessoa, precisa de mais de uma, além da modelo de prova, tá? Porque é exatamente para a gente ter mais de um olhar. Então, aquilo que eu não tô vendo, talvez outra pessoa veja, tá? E aí, a gente precisa ter esse cuidado de não se deixar influenciar, tá? Pelo nosso gosto, pelo nosso desejo, sempre levar em consideração o modelo, levar em consideração o conforto, que quem vai dizer esse conforto? A modelo de prova, tá? Então, não façam prova da peça em manequim. Deem preferência de fazer essa prova num corpo real, que é exatamente pra gente ver movimentando, levantando o braço, sentando, né, mexendo a perna, folgou aqui, apertou aqui, né, esse zíper tá me machucando, não tá? Então, eu preciso desse feedback, né, eu preciso da pessoa me dizendo como que ela tá se sentindo em relação a essa peça, tá? E aí, modelistas se posicionem, né, no sentido de sempre ter esse olhar para o seu trabalho, né? De identificar da tua questão com o molde, né? Onde que tu pode melhorar e onde que não. Na prova, tá? É comum a gente ver, tem uma folga, tá sobrando, tá tendo, né, uma sobra aqui, vai lá e puxa aqui, prende aqui. Só que é na hora de fazer esse ajuste, na hora de melhorar, que tu precisa ver se realmente onde prendeu aquela sobra vai ser ali que vai ser feito esse ajuste, tá? Então, tenha esse cuidado
Porque às vezes a gente fica achando muitas coisinhas, né? E aí puxa aqui, puxa ali, puxa aqui. E aí na hora de olhar o molde, vocês precisam ficar muito atentos, né? Nesse momento da prova, de realmente avaliar essa conexão da roupa com o corpo, com o conforto. Porque ali na hora da prova acaba que às vezes a gente marca em posições que não é ali que a gente vai fazer essa correção do molde. E é só na hora ali quando tu tiver com o molde na tua frente, né, e que tu vai lembrar essa folga que foi marcada, mas na verdade ela saltou aqui porque ela tá vindo de outro lugar, então eu vou mexer lá naquele outro lugar, tá? Então, se atentem muito com isso, né? Se atentem a perceber quando é o molde, quando é do sentido ali, né, do fio, do corte, quando é da costura, quando é do tecido. Tenham sempre outra pessoa com vocês para ter esse outro olhar, né? Peçam isso, tá? Para dar essa segurança, para ter esse outro olhar. Porque a intenção é que essa peça fique, né, o mais perfeita possível. Então, é importante ter o olhar de mais de uma pessoa, tá? Então, esse ponto. E vai melhorar fazendo as correções ali no molde e testando de novo, quantas vezes for necessário, até, né, dizer, ó, deu, chega, desisto dessa peça, tá? E se eu não tiver o tecido, já falamos aqui também, tá? Então, se eu não tiver o tecido, se eu tô dentro de uma indústria que eu tenho condições de esperar isso, espera. Não faz a produção dessa peça piloto num outro tecido, tá? Mesmo que seja aquele tecido lá de uma coleção passada, espera esse novo, tá? E agora, como eu falei, eu tenho um ambiente mais controlado, né? Eu só produzo uma peça, então é um tecido muito semelhante, ou eu faço sempre esse modelo, sempre, né, nesse tecido, e então eu já sei como é que ele vai ficar, como é que ele se comporta, ok. Mas tenha sempre isso em mente, que não fazer a peça piloto pode ser um tiro no pé, pode ser um tempo perdido, pode ser uma produção perdida. Porque você vai deixar de ter esse momento de testar tudo isso. Testar molde, testar costura, testar tecido, testar modelo, tá? Então, lembrem disso. E é isso! Vimos todas essas questões, falei então várias coisas que envolvem peça piloto nesse universo, tanto para a parte de indústria, de quem trabalha na indústria, né? E para quem tem o seu negócio ali pequenininho, vendo 1, 2, 10 peças. Então, é sempre a mesma coisa, tá? No sentido de que a peça piloto serve para testar. Independente do tamanho do teu negócio, é preciso fazer esse teste para poder verificar todas essas questões que a gente falou aqui, tá bom? Um beijo, gente, uma boa noite, um bom descanso e logo eu apareço por aqui. Não deixem de ir ali no meu perfil, na minha bio, clica ali que tem o link, né, para vocês se inscreverem nesse evento. Como eu falei no início da live, é uma aula totalmente diferente do que a gente está tendo aqui, é totalmente exclusiva, onde eu vou te apresentar o meu método, né, como que você aplica todas essas questões que a gente tem da modelagem, né? Então, como que se aplica para eu poder construir qualquer peça? De eu não ter esse medo, de não ter essa insegurança, de pegar um modelo e não saber por onde começar. Quando eu entendo, né, que a gente vai trabalhar a questão do corpo, que é referente ao meu método, quando eu entendo isso, eu consigo desenvolver o meu molde e eu consigo projetar qualquer modelo ali em cima, porque eu entendo o funcionamento dessa relação do molde com o corpo, tá bom? Então, se tu quer aprender a fazer tuas peças, se tu quer te aprimorar aí na área, vai ali na minha bio do Instagram e te inscreve. É quinta-feira que vem, dia 7 de abril, às 20 horas, tá bom? Um grande beijo e até mais!